aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra poderosa. Ela diz o seguinte: indo à cruz para que outros possam viver. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, no livro de Mateus, capítulo 16, no verso 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aleluia! Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas pessoas, quando ouvem falar da cruz, logo pensam na crucificação do filme de Paixão de Cristo com Mel Gibson. Mas veja que a cruz na vida de Jesus não se deu somente na crucificação, mas em todo o seu viver. Jesus viveu uma vida de cruz. Veja o que Paulo falou ao escrever os Filipenses, capítulo 2, verso 8. E tendo achado na condição de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que podemos entender com isso é que Jesus, durante toda a sua vida como homem, negou a si mesmo. 33 anos de renúncia e obediência para o cumprimento do propósito de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, verso 10. Mas ele também disse: na verdade, eu vos digo que se um grão de trigo caindo na terra não morre, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. João capítulo 12, verso 24. Onde estava a vida de Jesus? Na sua morte. Então lembre-se, se queremos ver a vida de Deus manifestar em nosso meio, devemos morrer para nós mesmos. Esse é o papel de todo discípulo de Cristo. Mateus capítulo 16, verso 24. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu e você precisamos compreender o princípio da cruz. O princípio é a cruz e a crucificação. A cruz é o que veio antes de tudo, inclusive da crucificação. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação ser conhecida pelo homem. Pedro diz que nós fomos comprados pelo sangue antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Nós, cristãos, pensamos que a nossa salvação veio do sofrimento de Jesus por nós. Sofrimento não salva, apenas mata. Nossa salvação não vem da crucificação, mas da cruz. A crucificação é um cenário. A cruz é o sacrifício eterno que teve na crucificação. Apenas um cenário histórico conclusivo. Quando Paulo diz que só se gloriava na cruz, ele não nos aponta um espetáculo histórico, o qual ele nunca nem perdeu tempo em descrever, como evento martirizante e agonizante. Para ele, a cruz era o ministério de outrora oculto e agora revelado, com todas as implicações da graça em nosso favor. A diferença da cruz, todavia, é infinitamente maior que a crucificação. O sangue que nos purifica de todo o pecado não é um líquido, é uma oferta de amor perdoador que existiu como tal ainda antes da forma de sangue tivesse sido criada. A crucificação é o cenário exterior. A cruz tem de ser realidade interior. A crucificação
revela a maldade humana. A cruz revela a salvação de Deus. Quem crê é justificado e tem paz com Deus. Além disso, já passou da morte para a vida. Por isso, a vida somente se manifesta através da morte, ou seja, através da cruz. Se queremos liberar a vida de Deus em nossa própria vida, na vida das pessoas que amamos, temos que ter a revelação do princípio da cruz. O apóstolo dos gentios teve revelação dessa verdade espiritual e disse: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, o princípio da cruz. Mateus 16, 24. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. Pastor, qual é a manifestação mais evidente de que as pessoas não estão na cruz? A manifestação do ego é a prova mais latente que a pessoa não está na cruz ou desceu dela. O nosso ego é o maior impedimento da vida de Deus se manifestar e liberar a vida de Deus sobre as pessoas. Nosso ego, soberbo e orgulhoso, também a maior entrave do nosso crescimento espiritual. Eu queria falar para você sobre 6 manifestações do ego. A primeira delas é o individualismo. Primeiramente, o ego se manifesta no egoísmo. A sua mais evidente manifestação é o individualismo. Não podemos ser individualistas e ainda desejar manifestar a vida de Deus. Precisamos ser solidários com o nosso próximo, principalmente com aqueles que não conhecem o Senhor. O segundo, obstinação. O segundo aspecto do ego é ser obstinado. O egocentrismo nos leva a ter opinião sobre tudo, apenas para mostrar que não somos levados por ninguém. O alvo não é contribuir com uma opinião, mas apenas deixar claro que não nos sujeitamos aos demais. Dominação. A terceira expressão do ego é o desejo de dominar sobre os outros, ser ditatorial. Não devemos tentar fazer prevalecer a nossa opinião, nem subjugar os outros. Antes, nos sujeitarmos a eles em amor. A incapacidade de receber críticas. A quarta expressão do ego é a incapacidade de receber críticas e tolerar o ponto de vista dos diferentes. Se temos orgulho de nossa opinião, consideramos um insulto alguém atrever a questionar. Isso faz com que o egocêntrico seja muito sensível e melindroso. A quinta, a atitude interesseira. A quinta expressão do ego é a atitude interesseira. É tão preocupado consigo mesmo que nunca tem um momento para as outras pessoas. O egocêntrico e desinteressado não se preocupa com a situação, com a necessidade, nem com os desejos ou o bem-estar dos outros. Sexto, ameaça renunciar. A última expressão do ego que mencionamos é a atitude de sempre ameaçar renunciar. Se não ouve o que ele diz, não dão valor ao que ele pensa, então ele vai partir, ele vai renunciar. Pessoas que acham que não têm reconhecimento. Muitas pessoas vivem mudando de igreja porque são confrontadas, estão sempre caindo fora. Renunciar, essa manifestação, é uma maneira de ser cheio do Espírito Santo. Não dá para ser cheio do Espírito Santo se estamos cheios de nós mesmos, cheios de ego. Precisamos lembrar que a única maneira de Jesus derrotar Satanás foi morrendo na cruz. Por isso precisamos entender que as únicas pessoas que têm verdadeira autoridade sobre Satanás são aquelas que decidem permanecer na cruz, permitindo que ela liberte de toda a busca, serviço e promoção do ego. Pastor, como praticar a vida da cruz no dia a dia? Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver agora, que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo compreendeu o princípio e praticou a vida de cruz em todo o seu ministério. Jesus não veio a esse mundo somente para morrer na cruz. Ele viveu uma vida de cruz e disse que quem quiser segui-lo tem que seguir o mesmo caminho. Então, disse Jesus a seus discípulos:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negue o ego, negue o seu fazer a sua vontade própria. Negue o seu eu, tome a sua cruz e siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25. Aqui, Jesus está dizendo que para termos a verdadeira vida, é preciso deixar os seus interesses, o segundo plano, e viver como ele viveu, pois ele é o nosso exemplo em tudo. Eu queria te falar de sinais de renúncias do ego. A primeira delas, aprenda a viver em submissão e obediência. Jesus, sendo Deus, nunca havia obedecido. A Bíblia Sagrada diz que ele aprendeu a obedecer. Submeteu as pessoas mais inteligentes. E não é tão difícil. O difícil de submeter é que achamos que somos melhores do que eles. Quem tem o ego exaltado não se submete a ninguém, pois as pessoas assim se acham maravilhosas. O caminho da submissão é difícil. E por alguns, a submissão é quando concordam, ou seja, me submeto desde que façam o que eu quero. 2. Tenha um coração ensinável. O ponto importante aqui, se você pode aprender algo com o seu irmão, Deus não vai ensiná-lo diretamente. Se você se recusa a aprender de Deus, Deus vai resistir você, pois Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. 3. Não haja por esforço próprio. João capítulo 5, verso 19. Nesse texto, Jesus nos ensina a depender de Deus em tudo. E como podemos saber se dependemos de Deus, pastor? Através da nossa busca por Deus em oração. Alguns dizem, eu queria orar mais, mas o fato é que só ora quem precisa. O verso 4. Cuidado com o amor próprio. Os nossos muitos medos, medo de ser humilhado, desprezado, repreendido, esquecido, rejeitado, tem como origem o ego. Muitas vezes ficamos em situações onde o nosso ego é tratado, principalmente quem se acha muito importante. O quanto mais melindrosos somos, mais demonstramos o nosso egocentrismo. 5. Cuidado com a glória humana. A glória humana é o desejo de ser exaltado, é o desejo de ser estimado, é o desejo de ser consultado, é o desejo de ser aprovado, é o desejo de ser preferido a outros. Todas essas coisas são a expressão do ego. Pastor, o que nós podemos concluir? O maior projeto de Deus para a nossa vida é que sejamos semelhantes a Jesus. E para sermos semelhantes a Jesus, temos que tomar a vossa cruz e segui-lo. Mas para que possamos segui-lo, temos de andar como ele andou. A cruz deve fazer parte da nossa vida. Consciência de que não somos nada e não temos nada. Precisamos nos render por completo à dependência de Deus, indo à cruz para que outros possam viver. Um escritor chamado Samuel Barreto, num jornal batista, escreveu o seguinte: a maior vitória é vencer a si mesmo. Vencer os outros é ser vencedor, mas vencer a si mesmo é ser mais do que vencedor. Isso porque os inimigos internos são mais poderosos do que os externos. Derrotá-los é um grande desafio para os servos de Deus. Fora da cruz, vencemos os outros. Na cruz, vencemos a nós mesmos. Ela fere, esmaga todo egoísmo, orgulho, vaidade e vanglória. Jesus repreendeu o diabo em todo o tempo, mas ele triunfou lá na cruz. Aleluia! Nessa hora eu quero te perguntar, você é alguém que vive e pratica uma vida de cruz? Para você, o que é viver uma vida de cruz? Você tem vivido uma vida de cruz para que outros possam viver? Eu quero orar por você, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra poderosa, que ela possa gerar vida no nosso coração. Nós, como discípulos de Jesus, possamos tomar aquela cruz e seguir o Senhor. Que o nosso ego seja mortificado, para que nós possamos cada dia mais depender do Senhor. Dar-nos sabedoria, dar-nos paz, dar-nos alegria em servir a um Deus tão poderoso quanto o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor,
comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas conheçam a graça de Deus. Se você foi abençoado e quer investir no nosso ministério, fazendo uma semeadura, aí tem um número do Pix. Você pode fazer semeaduras de qualquer quantidade. Nós não cobramos para orar, nós não cobramos para pregar, mas através das suas semeaduras somos abençoados. E é uma maneira de Deus te abençoar, porque Ele diz que abençoarei os que te abençoarem. Que Deus multiplique favor na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.